Oi, meu oitavo ano. Como eu tinha combinado com vocês, eu tô gravando esse vídeo para a gente dar continuidade ao sistema endócrino, que é o capítulo 7 lá do nosso módulo 2, para a gente finalizar a nossa segunda unidade. Então, falamos sobre o sistema endócrino, tá? Que ele é formado por um conjunto de glândulas, e aí eu precisei diferenciar os tipos de glândulas que existem no nosso corpo: glândulas endócrinas, glândulas exócrinas e glândulas mistas. Falei para vocês que o sistema endócrino, ó, como o próprio nome diz, é formado por um conjunto de glândulas endócrinas, que são aquelas estruturas que produzem hormônios, nos quais os hormônios são liberados para a nossa corrente sanguínea. Esses hormônios vão atingir órgãos-alvos, tá? Controlando, coordenando a função desses órgãos-alvos, como também podem estimular outras glândulas a produzirem determinados hormônios. Falei das principais glândulas que constituem o nosso corpo humano, e aí fui especificando cada uma dessas glândulas. Falei da hipófise, que é considerada a glândula mestra, porque além de coordenar órgãos-alvos, também vai coordenar a ação através da estimulação de outras glândulas a produzirem seus determinados hormônios. Falei da estrutura morfológica dessa hipófise, que ela é subdividida na parte anterior e posterior, que é a adenohipófise e neurohipófise, respectivamente, e os principais hormônios liberados por essas partes da hipófise. E aí comecei a falar do GH, né, que é um hormônio liberado pela adenohipófise, que é o hormônio do crescimento, que permite o crescimento do ser humano, que vai agir nos nossos ossos. Possíveis distúrbios na produção desse hormônio provoca o gigantismo ou o nanismo. Comentei também da glândula tireoide, que vai ser uma glândula estimulada por hormônios produzidos pela hipófise, tá bom? Falei dos hormônios produzidos por essa glândula tireoide, que fica aqui, ó, no pescoço, que são os hormônios T3 e T4, que são a base do iodo. Comentei da função, né? A função de controle metabólico que existe dentro do corpo humano. Os distúrbios na produção, ou um excesso, ou uma diminuição na produção desses hormônios promove doenças conhecidas como hipertireoidismo e hipotireoidismo. Comentei de um sintoma muito comum, que é o bócio, que é um inchaço aqui do pescoço, justamente pelo acúmulo de substâncias, né, que compõem os hormônios T3 e T4, mas que por conta de não produzir o hormônio fica acumulado aqui, que é um sintoma muito comum em pessoas com hipotireoidismo. E aí, tanto que estava muito comum no século XX, que o Ministério da Saúde fez a proposta de colocar o iodo, como eu falei, é uma substância que compõe esses hormônios T3 e T4, no sal, né, no cloreto de sódio, o nosso famoso sal de cozinha. E por isso que o nosso sal é um sal iodado, para que, de uma certa maneira, a população pudesse ingerir uma quantidade de iodo e tentasse minimizar a frequência desse hipotireoidismo que estava ocorrendo na população, e teve resultado, certo? E aí parei quando ia falar justamente das glândulas suprarrenais. Então, esse vídeo está sendo gravado justamente para iniciar, dando continuidade, iniciar a, a explicação sobre as glândulas suprarrenais, dando continuidade ao nosso sistema endócrino. Então, essas glândulas suprarrenais, então, ó, supra está acima dos nossos rins, então nós temos duas glândulas suprarrenais, e os principais hormônios produzidos por essas glândulas: cortisol e adrenalina. Esses hormônios, eles vão agir diretamente, certo? Com o nosso sistema nervoso periférico autônomo do tipo simpático, que é aquele que mantém o nosso corpo no estado de alerta, de fuga, atento. Então, quando a gente está numa situação dessa, uma situação peculiar, que a gente precisa se manter atento, o que é que acontece? Os níveis de cortisol e adrenalina estão altos na nossa corrente sanguínea, o que estimula justamente esse sistema nervoso simpático e que promove determinadas características no nosso corpo, como a frequência do batimento cardíaco, o olho, a pupila dilata, certo? A inibição do nosso sistema digestório, porque o nosso corpo precisa gastar energia para fazer com que a gente tenha essa reação de fuga e nos manter atentos. Então, nosso sistema digestório
hormônio, ele meio que temporariamente para de funcionar, e é por isso que a gente sente aquela dorzinha de barriga, a nossa bexiga, que faz parte lá do sistema excretor, ela relaxa, e é por isso que muitas pessoas em situação de fuga, de medo, acaba fazendo xixi nas calças, tá bom? Então, são algumas características que representam essa ação dos hormônios suprarrenais junto com o sistema nervoso simpático, que, que precisa colocar o corpo humano numa sensação ativa, de fuga. Quando a situação vai passando, aí começa a agir o que? O sistema nervoso parasimpático, existe uma inibição na produção desses hormônios cortisol e adrenalina, então a diminuição desses hormônios cai consideravelmente no nosso sangue e começa a ter um equilíbrio, a volta, né, normal tanto dessas concentrações e, consequentemente, dessas reações no nosso corpo. O pâncreas é uma glândula mista, tá? Eu já tinha comentado isso com vocês. Então, tem tanto a função endócrina como a função exócrina. A função exócrina do pâncreas é o seguinte: produzir o suco pancreático, que vai ser liberado por esse ducto biliar, que vai chegar até o duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado, para auxiliar na digestão de proteínas, lipídios, carboidratos, tá bom? Então, vai cair na corrente sanguínea, não, cai numa cavidade específica dentro do corpo, que é chamada de duodeno, que é essa porção inicial do intestino delgado. Já a porção endócrina, o pâncreas, é aquela que vai produzir hormônios como glucagon e insulina, tá bom? Que vão agir na tentativa de controlar os níveis de açúcar, de glicose na nossa corrente sanguínea. Então, o pâncreas tem células do tipo beta e células do tipo alfa. Quando, por exemplo, a gente ingere, né, uma quantidade de alimento, então a gente sabe que esses alimentos eles vão ser degradados, muitos deles vão formar moléculas menores chamadas de glicose, aumenta o nível de glicose no nosso sangue. Só que não é legal a gente ter esse nível alto de glicose no nosso sangue. Então, o que acontece? Esse alto nível de glicose no nosso sangue vai estimular células beta a produzir a insulina. E o que a insulina vai fazer? Vai fazer com que essa glicose possa ser levada para as células do nosso órgão fígado para serem armazenadas ali na forma de um polímero chamado de glicogênio, que é o nosso polímero de reserva energética. Quando a gente precisa, por acaso, né, a gente está numa situação que a gente precisa de energia, que a gente precisa colocar açúcar no nosso sangue, então a gente, no final de uma atividade física, no meio de atividade física, o que acontece? Aí vem um outro hormônio que é estimulado e liberado pelas células alfa do pâncreas, que é o glucagon, tá? Que vai quebrar esse polímero, essa molécula enorme de glicogênio em várias moléculas menores de glicose, e essa glicose vai ser liberada na nossa corrente sanguínea para atingir outras células do nosso corpo, para que ocorra a respiração celular e forneça energia para as células do nosso corpo. As pessoas que têm diabetes ou do tipo 1 ou do tipo 2 têm essa deficiência em controlar os níveis, né, a concentração, essas taxas de glicose no nosso sangue, tá? E é por isso que muitas acabam, na verdade, a insulina produzida ou a falta dela não é capaz de controlar essas taxas de glicose no nosso sangue. E é por isso que muitas pessoas que têm diabetes precisam, inclusive, estar ingerindo diariamente a insulina artificial, tá? Para que essa insulina possa diminuir a taxa de glicose no sangue e levar essa glicose para onde? Para as células do nosso fígado. Eu achei essa charge bem legalzinha, que mostra o papel desses dois hormônios liberados pelo pâncreas, tá? Que é a insulina, que faz, bora glicose, vá para dentro da célula. Então, empurra a glicose. Aqui é a insulina, aqui é a glicose e aqui é a célula do fígado. Empurra a glicose para a célula do fígado, a glicose vai lá encontrar as outras moléculas de glicose que vão se unir formando o glicogênio, que é essa reserva energética que vai dar dentro do fígado. Já o glucagon é o que faz o oposto, vai tirar, né? Eu não quero que você vá para a célula do fígado, não. Eu vou tirar você da célula do fígado, colocar você na corrente sanguínea, porque outras células do corpo, e não essa, estão precisando de você para quê? Glicose, para que você possa
ser oxidada durante a respiração celular, fornecendo energia para o organismo, tá bom? Então, eu achei essa ilustração bem didática. Para finalizar, nós vamos falar de outras duas glândulas que fazem parte do sistema genital humano. O testículo faz parte do sistema genital masculino, que vai liberar hormônios, principalmente a testosterona, tá bom? Então, é a hipófise, através do LH e o FSH, que são hormônios produzidos pela hipófise, que vai estimular os testículos a produzirem os gametas sexuais masculinos, que são os espermatozoides, e permitir o desenvolvimento de características sexuais secundárias, como aumento do pênis, crescimento de pelos pubianos, tá bom? Crescimento da barba, crescimento de pelos nas axilas, desenvolvimento da laringe, ó, o famoso gogó, então, que permite, inclusive, que a voz fique mais grossa, mais grave em homens, tá bom? Tudo por conta da maior concentração de testosterona, no qual a produção começa a ocorrer principalmente durante a puberdade. Já os ovários, glândulas que fazem parte do sistema genital feminino, vai produzir dois hormônios, como estrógeno e progesterona, que também vão ser estimulados, tá? Pelos hormônios LH e FSH, produzidos pela hipófise anterior ou adenohipófise, que vai agir sobre os ovários, estimulando o desenvolvimento dos órgãos genitais femininos e das características femininas, como crescimento de mama, acúmulo de gordura em determinadas regiões do corpo, como colote, crescimento de pelos pubianos, crescimento de pelos nas axilas, tá bom? E vai preparar também a glândula mamária para a produção do leite, além de aumentar, né, o útero, porque vai estar preparando a mulher para uma possível gestação. Tá bom, gente? Então, dessa maneira a gente finaliza o sistema endócrino. Era isso que eu queria falar para vocês. É um resumo. Não foi nada muito específico, era o que tinha no livro e é o que vocês precisam saber no momento. Tá bom? Ó, um grande beijo. Qualquer dúvida, eu estou disponível para esclarecer o que for preciso para vocês, tá bom? Ó, um beijo e até nossa aula online.